E nós já temos a definição do horário que João Fonseca vai ter uma das partidas mais importantes da sua curta carreira. A partida vai acontecer amanhã, diante do americano número 6 do mundo, Ben Shelton, e o jogo vai acontecer por volta das 8h30. Eu confesso para vocês que eu já estou numa ansiedade absurda, querendo que o tempo passe rápido, porque de fato eu acredito que, apesar de ser uma partida muito difícil, o João tem muito potencial para conseguir vencer. E diante disso eu queria conversar com vocês um pouquinho para trazer a minha percepção daquilo que eu acho que pode e deve acontecer na partida de amanhã e levantar também os principais pontos de cada tenista, daquilo que eles têm que fazem de melhor. Então vamos para essa tela aqui, que como a gente está fazendo os últimos vídeos, e eu quero saber de você, se você acha melhor que eu esteja aparecendo no vídeo todo ou se a gente traz essas telinhas aqui. Eu acho que assim fica mais interativo para vocês verem um pouquinho das informações que eu estou querendo trazer. Mas vamos lá, o jogo, como eu falei, ATP 500 de Munique, horário estimado 8h30 da manhã. Eu acredito que com os atrasos que normalmente tem, vai acontecer umas 9, 9h30 da manhã, mas a gente já fica de olho a partir de 8h30, porque eu tenho certeza que ninguém quer perder nenhum game dessa partida de amanhã. João Fonseca, ranking ATP número 35, já está em 30 no live ranking. Deve ir, se vencer o Shelton, deve ir para 29 e vai passar o Mute, que perdeu agora em Barcelona. E o Ben Shelton, ranking ATP número 6, se o João vencer, vai ser a maior vitória da sua carreira, porque a outra vitória que o João teve diante do top 10 foi diante do Rublev, que até então era ranking número 8 no Australian Open, aconteceu no Australian Open do ano passado. Aqui a gente tem algumas estatísticas do Tennis Insights. Quem gosta de estatística, de se aprofundar um pouquinho mais nisso, sigam a Tennis Insights. Eu sigo eles no Twitter, não sei se eles acabam trabalhando também em outras redes sociais, mas vale muito a pena. Essa imagem aqui das estatísticas deles eu peguei lá, é bom deixar acreditado aqui. E aqui o primeiro ponto que a gente já pode ver é o saque. Como eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, eu ainda não tinha tido acesso a essas estatísticas. De fato, o saque do João ele deu uma caída. Não quer dizer que o saque do João está ruim, mas eu acredito que já houveram momentos durante a carreira do João que ele sacou melhor do que ele está sacando. Não é um ponto negativo dele, nem nada assim, mas ele está diante do Ben Shelton, que provavelmente dos caras do circuito que não são server bot, o Shelton provavelmente é o que tem o melhor saque. E, além de tudo isso, ele tem uma característica que é muito, muito difícil de ter. Muitas pessoas, às vezes, olham para o saque do Shelton e veem só um cara que saca extremamente potente, extremamente rápido, mas o saque dele vai muito além disso, porque é um saque de muito difícil leitura. Eu estava assistindo uma entrevista do Nadal, acredito que para o Andy Roddick, que na semana passada eu estava vendo, e ele falava sobre a dificuldade que era de enfrentar o Federer, porque o Federer tinha o tosse, o lançamento da bola igual para todos os tipos de saque que fazia. E fica muito difícil para o adversário se preparar para receber o saque quando você não sabe o tipo de saque que ele vai fazer. Porque a maioria dos tenistas tem um tosse específico, se ele vai sacar voleio, se ele vai sacar slice, se ele vai sacar flat. E o Shelton é o cara que não dá nenhum tipo de sinais do saque que ele vai fazer. Só quando o saque vem é que o adversário consegue se preparar da maneira adequada para poder ver o que ele vai fazer. E além disso, como eu falei anteriormente, além de ter esse aspecto técnico que faz muita diferença, ele é um cara que saca extremamente potente. Normalmente, ou ele abre muito saque ou ele saca no corpo do tenista, então acaba aumentando ainda mais a dificuldade. Porém, aqui que já entra outro aspecto extremamente importante da partida, que é a devolução, o retorno. O João, como eu já trouxe alguns vídeos atrás também, tem trabalhado muito nas devoluções e ele tem começado a se tornar um jogador extremamente sólido nisso. O João está com 7,4 de devolução. Eu acredito, inclusive, que na prática está um pouquinho acima disso, enquanto o Shelton está com 6,4 de devolução, que realmente não é um aspecto tão positivo dele. Ou seja, se o Shelton saca bem e se o João retorna muito bem, se o João ele devolve muito bem, é um ponto que às vezes acaba balanceando. Um cara que saca muito contra um cara que devolve muito bem,
a gente pode ver que o João tem armas de saída para poder se preparar para aquilo que ele vai encontrar na partida. O forehand, que eu tenho a opinião de que o João hoje já tem um forehand que é pelo menos aí top 5 do circuito. Eu sei que essa é uma opinião muito polêmica, eu quero saber de você se você concorda ou não, mas eu acho que o João tem um forehand que é top 5 do circuito atualmente, ficando atrás principalmente de Alcaraz e Sinner. Enfim, acredito que a top 5 é uma posição honesta para o João, enquanto o Shelton, que tem um forehand muito bom, inclusive eu vejo diversos gringos que ficam elogiando o Shelton, falando sobre a qualidade do forehand dele. Uma página de estatísticas está aqui, de fato, comprovando o quão letal é o forehand do João. E o backhand, que aqui na minha percepção do jogo, é claro que a gente não consegue ver todas as nuances, simplesmente assistindo com um olhar clínico, mas aqui praticamente um empate técnico, né? Então, digamos que o Shelton tem uma vantagem muito grande sobre o João, que é no saque. O João tem duas vantagens bem consideráveis diante do Shelton. E aqui abaixo um empate técnico, porque é 7.8 para o João no backhand, enquanto o Shelton tem 8.1. O que é que eu penso sobre esse jogo de amanhã? Se fosse quadra rápida ou grama, eu botaria aqui um 55-45 para o Shelton. Mas em se tratando de saibro e assistindo alguns jogos do Shelton, desde que começou a gira de saibro, assisti alguns jogos de Houston, assisti o jogo do Shelton diante do Nava e assisti o último jogo do Shelton, que foi contra o... Agora minha mente deu um branco, mas eu assisti os últimos jogos do Shelton no saibro e contra o Blocks. Então, assim, ele enfrentou jogadores que são bons no saibro, principalmente o Nava e o Block são bons jogadores, que foram os mais recentes, mas não são jogadores de elite. E mesmo assim, se você colocar para ver pelo menos os melhores momentos aí, ou se você tiver com tempo para ver toda a reprise, ele passou uma certa dificuldade para vencer. Em alguns momentos demonstrou determinadas fragilidades físicas também, porque em todos os jogos o Shelton parece que está sentindo um pouco do físico. Eu acredito que o fato dele jogar tão dependente da potência, da força, vai fazer com que ele precise daqui a algum tempo fazer algumas alterações no seu jogo, porque não acredito que exista físico que vá resistir a um cara que depende tanto desses aspectos. E enquanto isso, o João Fonseca vem acrescentando coisas ao seu jogo, melhorando de desempenho, sabendo cada vez mais a hora certa de concluir pontos. E por conta disso, eu acredito que esse jogo aqui é pelo menos um 55-45 ou 60-40 a favor do João, apesar do ranking deles terem uma disparidade tão grande, que é um top 6 enfrentando um top 35. Além disso, o que a gente sabe é que o Shelton é um cara que quer muito resolver o ponto nas primeiras trocas. Na verdade, a intenção dele é que nem hajam tantas trocas assim. Nas 3 primeiras trocas, ele é um cara que já vai tentar resolver. Um aspecto que o João tem evoluído cada vez mais é que ele está sabendo trocar as bolas para poder escolher o momento certo de tentar um winner. Isso pode fazer com que o Shelton se perca um pouquinho na partida. Inclusive, é o que eu acho que vai acontecer amanhã. Ou o Shelton vai tentar resolver nos momentos inadequados e vai acabar tendo mais erros não forçados do que ele tem na média, ou ele vai ter que ser obrigado a permanecer nos pontos com o João em trocas médias, pelo menos, e aí a vantagem vira completamente para o brasileiro. Então, por conta disso, acredito que amanhã a gente vai ter, sim, uma vitória do João Fonseca. Eu espero que eu não esteja errado nessa leitura aqui. E, além disso, eu também trouxe para vocês alguns resultados que aconteceram ontem envolvendo o tênis brasileiro, e que ontem e hoje, no caso, né, e que eu achei que foi interessante. Houve no Challenger da Bolívia o Guto Miguel, que é o nosso maior talento aí, número 3 do mundo no ranking juvenil, enfrentou o Thiago Wilde, que até o surgimento do João no ranking profissional era o tenista brasileiro número 1. O Guto, como se você acompanha, você percebe, de fato é um jogador que já tem todas as armas. O único aspecto do jogo dele que ele ainda é um pouco frágil é o saque, que ele com certeza vai melhorar com o decorrer do tempo, mas ele tem todas as armas para disputar, pelo menos nesse nível dos challengers aí, 75, mas é um garoto de 17 anos que completou agora, tem acho que 2 meses que o Guto completou 17 anos, se perde um pouquinho no jogo, sai do jogo de uma forma muito rápida,
por conta de estresses. Teve um segundo saque do Thiago Wilde que ele considerou que foi fora, foi reclamar com o juiz. Depois dessa reclamação, ele não conseguiu mais se restabelecer no jogo. No segundo set, teve um momento que ele estava prestes a quebrar o Thiago Wilde e o Thiago Wilde sacou. Me pareceu que foi let, e ele teve essa percepção também. Eu assistindo aqui na Challenger TV, eu tive a percepção que foi let, o juiz não marcou, ele ficou extremamente irritado e com isso, de fato, ele saiu de vez da partida. Thiago Wilde usou da experiência e venceu por 6-0, 6-3. A Bia, no WTA 125 de Oeiras, enfrentou hoje a número 129 do ranking. E a Bia tomou um 6-0, 6-4. Teve a chance de vencer no segundo set, mas foi quebrada logo em seguida e segue nessa sequência de resultados ruins dela. O fato é que ela conseguiu uma vitória na primeira rodada, mas é muito pouco para uma jogadora que já foi top 10 do mundo e que desempenhava tão bem nas quadras e que acabou perdendo isso. E a gente sabe que muitas vezes isso pode ter até, pelo menos na minha percepção, eu não gosto muito de ficar falando todo momento da Bia, porque infelizmente a gente não tem tantas notícias boas sobre ela para dar, e eu acho que ela não é uma pessoa que merece nenhum tipo de hate, nem nada do tipo. Ela merece apoio porque sempre representou a gente muito bem, principalmente quando na ATP a gente não tinha grandes representantes. O fato é que ela está buscando mudanças, trocou de treinador, e eu espero que ela consiga se reencontrar, porque a gente sabe que tênis ela tem. E para não ficarem só notícias negativas aqui, o João Lucas Reis, que está buscando ser o segundo melhor tenista do Brasil e que muito provavelmente, e eu espero que sim, ele vai ter ranking para disputar o quali de Roland Garros, enfrentou o Draxel, que inclusive é um canadense que é ranking 157 do mundo e que era o cabeça de chave número 1 do Challenger de Tallahassee. Ele venceu por 6-3, 7-5 em um desempenho muito positivo, segue vivo, e vale dar a menção honrosa também que segue vivo no campeonato o Boscardin, que é um cara que está crescendo muito de desempenho. Então vamos torcer aí para que o João Lucas Reis consiga mandar bem. É um cara que eu gosto muito, que joga muito bem, e eu acredito que a gente pode ter boas perspectivas para ele, porque está crescendo muito de produção. Bom, o vídeo é esse, já está ficando longo demais. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Se você puder, deixa o like, se inscreva no nosso canal, para a gente é muito importante isso, e deixa um comentário do que você achou desse novo formato de vídeos. Um abração e tchau, tchau.